Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. Para nós, da Marques Pan, o pão é muito mais que um alimento. É uma missão. Mas quando chegamos no Beira-Rio, sentimos porque quando entrou nosso carro, foi aplausos e sorrisos e tudo mais. E depois me contaram que quando entraram eles, a coisa ficou difícil, né? E a mesma coisa aconteceu quando entramos em campo, ou seja, eram aplausos, era sorriso, era palmas, gritos de bem-vindos e vamos lá. E quando entrou o Brasil foi uma coisa incrível, uma coisa que não dava para entender. Zagallo errou primeiro ao não convocar Everaldo para disputar a minicopa. Avelange errou depois, ao dizer que os gaúchos não tinham sentimento de brasilidade. Os dois equívocos combinados foram a oportunidade perfeita para os gaúchos em 72. O então presidente da Federação Gaúcha de Futebol estava pressionado, é verdade. Mas Rubens Hofmeister também gostava de uma briga e soube aproveitar a brecha. Para acalmar os ânimos, inclusive de políticos do Rio Grande, convenceu Avelange a fazer um jogo de desagravo. Até porque a ameaça não foi sutil. Por mais que Hofmeister não quisesse desagradar o amigo poderoso, ele tinha como uma espécie de missão elevar o futebol gaúcho ao status dos clubes de Rio e São Paulo. Então o presidente da federação fez um ultimato. Ou a seleção jogava contra um combinado gaúcho no dia 17 no Beira-Rio, ou a minicopa seria boicotada no estado. Se o boicote realmente acontecesse, Avelange perderia muito dinheiro e muitos votos para a eleição da FIFA de 74. Sem contar que isso mancharia a minicopa, a celebração encomendada pelo ditador Médici para comemorar os 150 anos da independência do Brasil. Portanto, por mais que ele tenha tentado adiar a decisão, acabou concordando com o duelo. Avelange ficou sem alternativa. Hofmeister não queria briga com Avelange, tanto que recebeu os jogadores da seleção com flores literalmente. Mas futebol é competição. Até em amistoso que se quer é ganhar. E o Braulio, o chamado garoto de ouro do Internacional, lembra bem do estado de espírito do dirigente. E ele pode ter trazido o jogo no intuito, assim, de dizer que era um jogo festivo, para treinar a seleção, coisa e tal. Mas a partir do momento do terceiro dia que ele foi conversar conosco, ele queria a vitória, né? Médici não estava satisfeito com aquela situação. Já havia repreendido o governador Triquez, afinal a seleção, de certa forma, era a cara do sucesso da ditadura, e um boicote à minicopa era prejuízo para o regime. Então não, ele não queria aquela briga. E isso que ele nem imaginava o que aconteceria naquele 17 de junho de 72 no próprio estado. Ele não ia gostar mesmo. Eu sou o Silvio Benfica. E eu sou o Kleber Grabowska. E ao longo de 5 episódios a gente fala sobre o futebol dos anos 70 enquanto te explica os motivos pelo qual um estado inteiro se voltou contra a seleção brasileira em 72. Um jogo que envolveu intriga, militares, uma vaia em uníssono ao hino nacional, agressões e uma bandeira do Brasil queimada em plena ditadura militar. Um gol do Brasil quase estragou tudo. Essa produção tem o apoio da Unimed Porto Alegre, da Marques Pan e da Federação Gaúcha de Futebol. Episódio 4: Grenal contra o General. Quando o jogo é confirmado em 12 de junho de 1972, os gaúchos têm um baita problema na mão. Afinal, se a ideia é fazer um jogo de desagravo, por mais que o Hofmeister tente acalmar os ânimos, a ideia é ganhar. Não é para isso que existe duelo? Não é essa a ideia de um desagravo? Mas os gaúchos não tinham que ganhar de qualquer time. Tinham que derrubar a seleção brasileira tricampeã do mundo, e em 5 dias. Na famigerada convocação que deixa Everaldo de fora,
Zagallo tem Félix e Gerson lesionados, tem fora também Carlos Alberto Torres e Tostão, tem Pelé aposentado na seleção, mas ainda assim conta com Leão, Zé Maria, Brito, Vantuíra e Marco Antônio, Clodoaldo Piazza e Rivelino, Jairzinho, Leivinha e Paulo César Caju. E assim, hoje o futebol gaúcho é uma potência. Quer dizer, não hoje exatamente, mas digamos que nesta era o futebol gaúcho é uma potência. Grêmio e Inter já foram campeões brasileiros, da Copa do Brasil, da Libertadores e até do mundo. Mas naquela época não era bem assim. A dupla Grenal não tinha ganho nada fora do estado, então a ideia de um time gaúcho para bater a seleção brasileira era uma tarefa complicada. Por exemplo, a criação de um campeonato estadual de futebol acontece primeiro no Rio Grande do Sul. Não que não houvesse campeonatos paulistas, cariocas, baianos, mas eram nas capitais. E aqui o campeonato estadual, e na época ele abrangia muito mais cidades, né? Tinha futebol na fronteira, era muito desenvolvido em Livramento, Alegrete, Uruguaiana. Esse é o professor César Augusto Barcelos Guazelli, do Departamento de História da URGS. Ele se refere ao gauchão, é claro, criado em 1919. E a gente está puxando o gauchão para a conversa justamente porque era tudo que Grêmio e Inter ganhavam até a década de 70. Então havia afirmações assim, regionais, mas ninguém duvidava da superioridade do Rio São Paulo. Isso é uma coisa assim que era evidente. Olha, não há comparação. Não há comparação. O Galego, que era um técnico muito popular, era técnico do Brasil de Pelotas, quase sempre, ele dizia, não, o Grêmio Internacional tem que se contentar com o Campeonato Gaúcho, que é só o que eles podem ganhar. Essa foi uma frase que muito ouvida. O Galego é o técnico Paulo de Souza Lobo. Depois de o Pelotas e o Bagé, um desses times tradicionais do interior que ele treinou várias e várias vezes, perder mais um jogo para um dos representantes da dupla Grenal, ele disse que tinha sido prejudicado pela arbitragem e por questões políticas. A frase seria mais ou menos assim: o gauchão é só o que a dupla Grenal pode conquistar. Ou seja, Grêmio e Inter eram gigantes quando o assunto era o gauchão, mas viravam gatinhos nos raros enfrentamentos com times de Rio e São Paulo. Até porque o intercâmbio não era grande, pois só existia a Taça Brasil, que reunia os campeões estaduais e o título ficava quase sempre com cariocas e paulistas. Se a memória não me falha, apenas Bahia e Cruzeiro furaram a bolha do eixo Rio-São Paulo. O Grêmio, multicampeão no período que vai do final dos anos 50 até o final dos 60, quase sempre batia o representante catarinense, mas morria logo em seguida quando cruzava com um carioca ou um paulista. Nessa época, num modelo de jogo criado por Foguinho e seguido com alguns ajustes por Otto Pedro Bumbel e Carlos Froner, o Grêmio ganhou 12 títulos em 13 anos. Enorme, desejosa de festejar. Levanta Altemir para Sérgio Lopes para Joãozinho, atenção, confundiu-se com o Alcindo, limpou de perna direita, tira gol! Anulou a bandeira, anulou! Depois o Bandeirinha apontou para o centro do gramado, se marcou, não confirmou. O árbitro então dá o gol, 1-1, e com esse gol o Grêmio praticamente chega ao hexacampeonato. O lateral Zeca Rodrigues estava no tricolor em 68, quando o Grêmio foi heptacampeão. Sim, eu joguei todo o primeiro turno de 68. E aí depois no último jogo do turno, eu amanheci com um torcicolo. Mas já visto que naquela época o jogo era ali nos Eucaliptos e a gente já saía fardado do Olímpico, porque o vestiário nos Eucaliptos era atrás da goleira, era muito pequenininho, e era aquela guerra de torcida, então para evitar já vinha no ônibus todo mundo pronto. E nesse dia os únicos dois que não vieram pronto era eu e ele, porque ele veio pronto para jogar, mas só que chegamos dois de abrigo, para deixar a imprensa naquela dúvida, quem é que vai jogar, quem não vai jogar. E desde ali ele entrou e foi depois até convocado para a seleção brasileira. Vocês entenderam que esse outro cara que o Zeca está falando é o Everaldo, né? De outro lado, o Inter, com Larry e Bodinho, nesses 13 anos de supremacia do Grêmio, ganhou apenas um gauchão em 61. E a coisa só mudou em 69, quando o Colorado, impulsionado pela construção do Beira-Rio, iniciou uma nova era que o transformaria no maior time do Brasil da década de 70.
com 8 gauchões seguidos e 3 nacionais. O Valdomiro, um dos grandes ídolos da história do Inter, era o ponta-direita naquele ano e lembra que o Grenal foi decisivo para a virada do Internacional. Olha, você sabe que aquele jogo, 69, 0-0, né, onde a gente começou ali a nossa de campeão, né, que terminou em 1976, os 8 títulos seguidos. Profundidade para Valdomiro, falha, Geraldo pode marcar, Valdomiro atira, vamos olhar para o relógio. 14 minutos e meio, o que houve, Mazier? Ele só pode ter dado o impedimento ao Pedro Pereira, mas eu sinceramente não justifico o impedimento do Valdomiro. Ele entrou na corrida, venceu na corrida o Everaldo, que apostou do lançamento do Sérgio e fez o golo. O juiz deu impedimento. A sua posição... O Inter superou os cariocas, paulistas e mineiros nos brasileiros de 75, 76 e 79. E esse crescimento gaúcho começa justamente quando o futebol passa a ter uma verdadeira competição nacional. Inicialmente com a realização do torneio Roberto Gomes Pedrosa entre 67 e 70, e depois com o verdadeiro Campeonato Brasileiro a partir de 1971. E já no Robertão, Grêmio e Inter fizeram grandes campanhas. E eram grandes jogos contra o Corinthians de Rivelino, o Santos, que ainda tinha Pelé, o Botafogo de Zequinha, Jairzinho e Caju, o Palmeiras de Ademir da Guia e o Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes e Piazza. Sob o comando de Daltro Menezes, o Inter começou a assombrar o Brasil. Fez boas campanhas e o time começou a ser aperfeiçoado. Já tinha Cláudio Duarte, Carpegiani, Valdomiro e Claudiomiro. E aos poucos foi afinando a equipe com a chegada de Figueroa, a revelação de Falcão e mais tarde contratações valiosas como Manga, Lula, Flávio e Dario. O Grêmio no começo dos anos 70 parece que perdeu a fórmula mágica. Demorou um pouco para se achar. Trouxe o técnico Otto Glória, semifinalista com Portugal na Copa de 66. Buscou Anchieta no Nacional do Uruguai, mas na hora do diferencial teve sucesso relativo com nomes como Oberti e Mazinho. Esse quadro nos mostra que apesar de boas campanhas de Grêmio e Internacional, especialmente do Colorado, montar um time para derrotar a seleção brasileira não era tarefa fácil, mas também não era impossível. O jeito seria apelar para o bom e velho Grenal e talvez flexibilizar as regras não ditas. Um combinado Grenal havia enfrentado o Uruguai em um amistoso cerca de um mês antes do confronto do desagravo. Então seria natural simplesmente escalar o mesmo time. Até porque, pasmem, os gaúchos ganharam dos uruguaios por 3-2. Mas também não sei se vocês se deram conta. Nós tiramos a Anchieta deles. Muito espertamente, né, Silvio? Mas voltando à escalação, Kleber. Para o jogo contra o Brasil, como se tratava de uma questão emocional, o time precisava ser justificado e equilibrado. Não podia sobrar colorado como foi no primeiro jogo, que a seleção gaúcha jogou com um time do Inter inteiro, à exceção de Anchieta, Everaldo e Oberti, o ponta de lança. Batista Filho, com o Grenal não se brinca, né? Esta influência estava também naquela coisa incutida no interior das pessoas, que é o Grenal é a nossa provocação. O Grenal é o nosso motivo de brincadeira, algumas ou muitas hoje, principalmente com a violência de mau gosto, mas o Grenal é que nos mantém vivos, nós somos dependentes um do outro. É preciso que se diga que a ideia de uma seleção gaúcha não era novidade para o público. Aliás, em 1956, os gaúchos representaram o Brasil no segundo Pan-Americano de Futebol no México. Acontece que a seleção brasileira já estava escalada para disputar o Sul-Americano em Montevidéu. Seleção essa formada basicamente por jogadores de times de São Paulo, porque o campeonato carioca ainda estava em andamento. Então, o jornalista Enio Melo, irmão do Batista Filho, inclusive sugeriu que uma seleção gaúcha representasse a brasileira. Olha só como são as coisas. E não é que o Brasil ganha? Essa história está registrada no livro 1956, Uma Epopeia Gaúcha no México, do Eduardo Valls. Esse mundo é redondo mesmo, ao contrário do que um povo aí pensa. E até 72,
Esse foi o evento mais importante do futebol gaúcho. O jornalista Lazier Martins, inclusive, lista como uma das chegadas memoráveis que ele cobriu. Aliás, o Rio Grande do Sul é um estado curioso, ele tem momentos marcantes. Eu me lembro da chegada da Maria Ieda Vargas, Miss Universo, 1963. Eu me lembro da chegada da seleção gaúcha, campeã pan-americana, em 56, no México. São marcantes, históricos, inesquecíveis. E ainda nessa de Mundo Redondo, naquele grupo que foi para o México estava um jornalista que fazia um pouco de tudo. Também era treinador, árbitro e às vezes ajudava a projetar jogadores gaúchos para o eixo Rio-São Paulo ou auxiliava os que queriam voltar para o estado. Para o Pan-Americano, se escalou para apitar os treinamentos. E adivinha só, esse cara gordinho com cara de bonachão seria o técnico da seleção gaúcha em 72. O Aparício, com perdão da má palavra, ele era meio folclórico, mas era uma figura maravilhosa. Ele era muito... Todo mundo simpatizava com o Aparício. O Aparício era um sujeito gordote, bom de conversa, tinha uma coluna na Folha da Manhã ou na Folha da Tarde, eu acho que na Folha da Manhã. E ele sempre dizia o que outros cronistas não diziam, mas sempre com uma verve, com uma linguagem engraçada. Então era um sujeito engraçado. Porque o Aparício, nos últimos anos de vida, o que menos foi jornalista. Porque o Aparício, pequenininho, 1,52 m, gordinho, cambotinho, o Aparício chegou a ser aplaudido no Maracanã como se fosse um craque contratado pelo Flamengo, sabia? Quando ele entrou no Maracanã, ao lado de Gilberto Cardoso, lenda já, presidente do Flamengo, a torcida imaginava que fosse Camargo, um mulato alto, muito mais alto que ele, que jogava futebol no Rio Grande do Sul e foi contratado pelo Flamengo. Anunciaram o Camargo para aquele fim de semana e o Aparício entrou caminhando, balançado, de malandro da Rua da Praia ou da Voluntários da Pátria, e foi aplaudido. Daí ele explicou que ele era técnico de futebol, bom técnico. O Aparício foi juiz de futebol durante muito tempo e absolutamente isento. O Aparício foi militante de esquerda do velho Partido Comunista durante todo o tempo. Quando Prestes já era do PDT, o Aparício continuava prestista, mas dizia o meu partido é comunista. E o Aparício era um homem tão inteligente, a família é muito inteligente, Lorival, os irmãos todos, era uma figura notável sob todos os sentidos. Uma pessoa inteligente, generosa e capacitada. Tudo que ele resolveu fazer, no tempo em que ele achava ser o seu tempo, ele fez bem feito. O Aparício era um conversador fiado, era a impressão que eu tinha dele, porque ele era bonachão, ele dava ótimas entrevistas, ele tinha piadas, ele tinha tiradas, ele contava histórias maravilhosas quando participava de programas de rádio. E era um exímio conhecedor de futebol. Tanto que ele era olheiro da seleção brasileira na gestão anterior, na gestão do João Saldanha. A gente ouviu algumas das lembranças do Lazier Martins, do jornalista Batista Filho e do dirigente colorado Fernando Carvalho, que, aliás, traz algo super importante. O Aparício era olheiro e amigo do Saldanha. Porque o Aparício tinha sido técnico da seleção gaúcha contra o Uruguai, mas essa manutenção dele, digamos assim, pode ter parecido uma provocação dos gaúchos ao técnico Zagallo. Vocês lembram da história toda do Saldanha que a gente contou no primeiro episódio, não é? O jornalista Mário Marcos certamente lembra. Pode até ser que eles eram os amigos, naquela época, esse grupo era muito unido, né? O Saldanha também era daqui, o Aparício era um sujeito, uma personalidade do futebol gaúcho, colunista, um sujeito influente, boa gente. Então, pode ser, foi uma solução parecida com aquela que surgiu para a seleção brasileira. Né? Provocação ou não, Zagallo alfinetou a escalação de Aparício. Disse em tudo quanto é jornal que não entendia a convocação de um jornalista que não era técnico. Já o Aparício respondeu com diplomacia, explicando que conhecia futebol. E conhecia mesmo, né, Batista Filho? O Aparício, ele tinha convívio com todos os clubes de futebol. Depois ele foi treinador de outros times aí no interior do estado. Ele realmente convocou os melhores. Ele fez uma reunião espetacular dos melhores jogadores da dupla Grenal. E nesse dia foi o grande agente do impedimento
da provável desavença que poderia haver se o técnico fosse do Grêmio ou do Internacional. E ele era o treinador que evitava a rivalidade, porque se fosse qualquer um outro, né? Porque um time de futebol não é par, é ímpar, é 11. Qualquer outro treinador que colocasse 6 de uma cor e 5 da outra ia ter o lado da confusão, da bronca. E com a Paris isso aí não tinha. Né? Não tinha mesmo, seu Cláudio Duarte. E o Claudião fala com propriedade porque não só assistiu a tudo de camarote, como era parte daquele grupo que entrou para a história do futebol gaúcho. No dia 13 de junho de 72, a Federação Gaúcha de Futebol publicou um livreto com a convocação. Aliás, esse livreto quem encontrou foi o Otávio Júnior, neto do Everaldo. O lateral esquerdo do Grêmio, discreto nas manifestações sobre esse jogo do qual é personagem central, guardou esse material com carinho e cuidado. Talvez um sinal de que aquele momento foi, sim, muito importante para ele. Na lista estavam jogadores de Grêmio e Inter. Goleiros: Luiz Carlos Schneider, do Esporte Clube Internacional, e Jair Heraldo dos Santos, do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Laterais: Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa e Everaldo Marques da Silva, do Grêmio, Cláudio Roberto Pires Duarte e Manuel Edson Ferreira, ou Edson Madureira, do Internacional. Zagueiros: Mauro Pinto, conhecido como Beto Bacamarte, e Atílio Genaro Anchieta Weigel, do Grêmio, mais Bibiano Pontes e Elias Ricardo Figueroa Brander, do Inter. Meio-campistas: Tovar Romariz Machado, José Luiz Carbone e Paulo César Carpegiani, do Inter, e Vitorino Lopes Garcia, o Torino, e Walter Ferraz de Negreiros, do Grêmio. Atacantes: Braulio Barbosa de Lima, Claudiomiro Strais Ferreira e Valdomiro Vaz Franco, do Inter, e Alfredo Domingo Oberti, Gilberto Alves de Souza, o Flecha, Adalberto Kretzer, o Mickey, e Alvimar Eustáquio de Oliveira, o Mazinho, do Grêmio. Que grupo, hein? Tu que estavas lá, Claudião, ajuda a gente a falar dos 11 titulares? O problema é tentar lembrar toda a escalação. E vocês lembram? Vamos lá, então. Goleiro: Luiz Carlos Schneider. Natural de Montenegro. Um goleiro com uma capacidade das maiores, né? Ele foi base do Internacional, depois ele cresceu, ele tomou conta, ele foi titular até a chegada do seu Manga, até a chegada do seu Ailton Correia de Arruda. Ele chegou a esse ponto com trabalho, dedicação, tudo, era um goleiraço com uma fortaleza física, né? Ele tinha boa técnica, né? Tinha dificuldade em algum treinamento, alguma coisa, mas fora isso era bom. Era um goleiraço. Lateral direito: Valdir Espinosa. Valdir Espinosa era o lateral direito naquele jogo. Até eu estava conversando antes desse nosso encontro aqui com o seu Silvio, né, seu Silvio? Dizendo ao senhor que o Espinosa, no começo da carreira dele, ele era meio campista também. Como eu era, como Paulo Roberto, o posterior lateral do Grêmio, como Luiz Carlos Vinck. Esses laterais que fazem parte da história de Grêmio e Internacional, muitos eram meio-campistas, né, que passaram para lateral. E as pessoas perguntam, por quê? Porque os que jogavam no meio eram craques e a gente não era. Então, aquilo que a gente tinha de pouca qualidade para o meio, na lateral, dava para aflorar. Então, o Espinosa era um jogadorzaço. Na zaga, Elias Figueroa e Atílio Anchieta. Uma zaga de nome e principalmente de capacidade físico-técnica maravilhosa. Os dois foram excelentes, com duas características diferentes. Eu sou muito amigo do Figueroa até hoje, sou amigo em Porto Alegre do Anchieta, né? E ele mesmo sabe. Se ele não fosse tão introvertido e tímido como ele sempre foi, como é até hoje, né, ele teria tido muito mais fama. Na lateral esquerda... Lateral esquerdo, seu Everaldo, né? O Everaldo era um jogador que foi meio campista. Ele foi emprestado pelo Grêmio e jogou no Juventude como volante, na época, 65, 66, eu acho que foi. E ele foi para a lateral numa emergência, ao que me parece, e ali ficou, porque tinha qualidade, né? Ele era um lateral esquerdo que tinha o pé preferencial, pé direito. E ele era um lateral que, quando apoiava, muito mais apoiava na diagonal por dentro do que fazendo o corredor. Ele era muito mais
marcador e organizador do que um lateral ofensivo. Mas tinha muita capacidade, sim. No meio-campo, Carbone, Tovar e Torino. Cara, Carbone e Tovar na época eram os dois volantão que o Inter tinha. Eram dois marcadores, dois, como a gente dizia, cachorro perdigueiro, né, cara? Eles ali na frente, e aí casou que o Torino na época vinha numa fase maravilhosa. O Torino, que tinha começado no Brasil de Pelotas, o Torino tinha uma capacidade técnica de condução, de organização, aquele canhotinho chato, sabe? Aquele que pega a bola e vai, toca. E ele complementou bem, porque ele complementou pelo lado esquerdo. E Tovar e Carbone eram marcadores, né? Tanto que, se nós lembrarmos, o Carbone chegou à seleção. Aí eu dizia, mas não era muito técnico. Sim, mas os outros quesitos que ele tinha, físico, tático, estratégico, comportamental, eram tudo nota 10. Era uma meia cancha, isso que tinha o Dorinho ainda, não esquece. Que quando precisava entrava, que era outra característica, mais técnico, mais clássico do que o Torino, né? Mas era um baita jogador também. Era só os cavalão. No ataque, Valdomiro, Claudiomiro e Oberti. Valdomiro Vaz Franco é o exemplo do que é persistência, né? Até hoje. Eu lembro. Mas Valdomiro foi craque? Não. Dos 10 quesitos exigidos para ser um atleta profissional capacitado de futebol, ele tinha 9 nota 10, embora não fosse craque. Tá? E era um cara que se comportava e trabalhava fora do campo, treinando, na hora do jogo, e era uma arma. Era uma arma que o lateral esquerdo da seleção teve que correr atrás, bastante. Claudiomiro Strais Ferreira, meu amigo, meu ídolo. O Claudiomiro, a gente tem aquelas brincadeiras, né, das frases, né? Eu sempre digo que o Claudiomiro era um jogador inteligentíssimo, não só para jogar, mas como cidadão também. Era inteligente no aspecto cidadão e no aspecto atleta profissional. Para mim, foi o melhor centroavante da história do Internacional que eu vi jogar. O Oberti, sabe, que era um cara que a gente que jogava no Internacional tinha admiração e respeitava. Era um gringo daqueles bonachão. O gringo não era muito alto, mas tinha um pé desse tamanho. Acho que ele calçava 44, coisa assim. E a turma pegava no pé dele, né? Tá, mas com esse pé aí, tu estável, tu fica, mas... Não, esse não, que aqui eu pego a bola toda. E era um jogador muito capacitado. Ele participou não só desse jogo, mas dos outros jogos, e sempre colaborando positivamente, né? No Grêmio diziam que ele era um pouquinho relaxado na hora dos treinamentos, mas na hora da seleção todo mundo cresce. Na hora da seleção todo mundo cresce, e ele foi importante naquela época. Não dava para reinventar a matemática. 11 é número ímpar. Mas o Aparício conseguiu equilibrar para que não tivesse mais jogadores do Internacional que de fato estava em melhor fase. O Braulio lembra como se fosse hoje das ideias do técnico. Ele chegou e disse assim, eu vou fazer um time mais ou menos meio do campo, coeso, compacto, tanto que ele botou 2 volantes, botou o Carbone e o Tovar, e botou o outro para ajudar, que seria o Torino. O Oberti, o Claudiomiro era o centroavante, mas o Oberti não era um centroavante, era um meia ponta de lança que fechava ali o meio, né? Então ficou um time mais ou menos compacto. Aí eu passei por ele e disse assim, baixinho, não vai fazer bobagem, né? Daqui a pouco botar mais um volante, mais outro, aí ele ria, só ria, né? Aquele jeito dele. Lá atrás a gente falou que para montar um time capaz de vencer a seleção era preciso flexibilizar as regras não ditas, digamos assim. O time da seleção gaúcha, ele não tinha só atletas gaúchos, né? Tinha chileno, tinha uruguaio, tinha argentino. É que eu, sendo chileno, me sentia gaúcho. Sempre, eu sou gaúcho, entende? Eu me sentia já parte deste povo gaúcho aí. E desses atletas não gaúchos, não tem como a gente não falar de Figueroa e Anchieta, a dupla de zaga dos sonhos, não é, Batista Filho? Para o momento, nada seria melhor do que Figueroa e Anchieta. Você está conversando com o Espina no quarto. Aí o Espinosa já tinha aquele troço de treinador, disse assim, garoto, o que tu acha que pode acontecer? Eu digo, quem é que tu acha que está na melhor fase?
Espinosa, eu não sei, aquele jeito. Eu digo, olha, eu também não sei, os dois são craques, mas uma coisa eu ouvi falar, o Figueiredo, tive uma conversa com ele. Ele disse, fala para o Aparício. Eu digo, não, eu vou falar com os dois. Aí chamei os dois, aí estavam os dois lá, eu digo, os gringos, ele digo assim, quem que joga para a esquerda? Aí o Anchieta, uma pessoa maravilhosa, então todo mundo de torcida com ele agora cantando. Ele disse assim, não, eu até jogo pro lado esquerdo, porque o Elias não quis falar nada, mas eu olhei nos olhos de Libre como se assim, eu não quero, né? Então, aí eu acho que foi esse, aí nós chegamos, eu digo, que assopra no ouvido do baixinho, do Aparício, aí o Torino, aquele jeito dele, vai lá tu. Eu digo, porque sempre sou eu, rapaz. Não, vai lá, porque ele gosta muito de ti, garoto. Aí fui lá e disse, Aparício, como é que o senhor está pensando? Pá, é uma dúvida enorme. Eu digo, põe um Anchieta de quarto zagueiro, põe o Elias de zagueiro, que o Elias de zagueiro central não vai jogar, ele não gosta. Não, eu já tinha pensado nisso, achei esperto para ti, já tinha pensado nisso. Então foi mais ou menos isso aí. O Elias provavelmente até jogaria, mas o Anchieta eu acho que era mais versátil, por ser mais magrinho, sabe, assim, tinha mais agilidade. O Elias era mais, né? Então isso aí foi uma coisa que nunca ninguém comentou, hein? Só vocês. Pois quem sabe a gente pergunta para os dois, hein? A gente conseguiu esperar o The Voice mais terminar para conversar com Anchieta e trazer Figueroa do Chile. E o resultado foi a reunião dessa dupla depois de 50 anos no gramado do estádio Beira-Rio. E foi como se o tempo não tivesse passado. Ali não, estava o Aparício. Y él se reunió y dice, bueno, en la punta derecha en la central, lateral, ¿no? Todo prontito. Y nos dejó a nosotros dos. A nosotros dos dejó para el finalzinho, ¿no? Y ahí estábamos más o menos así, ¿no? Estábamos de ese estilo aquí, del lado derecho él y del lado izquierdo yo. Aí ele disse assim, tá, mas agora temos zagueiro daí, quem que vai jogar pela direita? Nos pergunta. Aí nós olhamos os dois assim, e disse assim para ti, não, e tu disse, não, eu jogo pela direita. Eu jogo pela direita, não tem problema. E aí eu, tá, aí eu jogo pela esquerda, não tem problema nenhum também. Então já está decidido. E foi muito rápido, não teve problema. Não houve dúvida nenhuma que tu, não, eu, não. Tá, eu aqui do teu lado. Mesmo aí nos compreendíamos muito bem, né? Sim, jogando na esquerda, à direita. Ele às vezes passava para a esquerda, eu passava Sim, direita. Também, dentro do jogo, dependendo da jogada, né? Assim que aí está. Mas foi boa dupla essa, né? Foi muito bom, Boa lembrança aí. E quem é que escolheu a camisa preta? Que tem a camisa preta? Eu não me lembro. Não me lembro eu tampouco. Hein? Ele jogou não? Pela direita, sim. Sim. Como é que vocês construíram essa amizade? Porque pela personalidade, claro. Não, acho que o respeito era... O primeiro era o respeito. O futebol era o primeiro, não? Mas o respeito era o que nos levava a ser as pessoas que nós éramos, responsáveis. E isso nos dava amizade. Claro. Porque até eu visitava ele na casa dele, ele me visitava na minha casa. Nós tínhamos... Fora do campo, dentro do campo, olha, cada um defende o Dentro do campo, nas briguinhas que aconteciam, nós estávamos também separados. Tentávamos fazer o possível para que as coisas acontecessem para os dois lados. Era o respeito mútuo, sempre respeitei a ele me respeitava a mim, sempre achei um grande jogador ele me achava a mim também. Então, porque na verdade não é que só não nos achamos, não nos achamos. Eu nunca me achei tampouco. Nunca sobrou um cotovelo para ti, ou não, acho que não, filhinha. Ou sim, não sei, ele que sabe. O cotovelo, se sobrou para mim. Se sobrou para mim. Não tem marcado acá nenhum ainda. Mas eu nunca dei cotovelada. Eu sempre falei, ele batia no meu cotovelo, eu não tinha culpa, né? O cotovelo... Eu tinha um cotovelo, né? Eu usava o cotovelo, né? É uma coisa que... Poxa, sempre... Eu fazia assim primeiro. Então aí não me cobrava, porque eu cabeceava e fazia assim, né? Então, como é que se encontra esse lado intelectual de você? É que nós gostamos, eu sempre gostei de ler, eu continuo estudando, lembra, estive aqui na faculdade, fiz direito, cambiei, troquei depois, e queria ser exemplo para os que vêm depois.
que vejam que tem que estudar também. Então, e aquilo no dele, não? Ele cantava bonito, cantava e a gente gostava de ouvir cantar. Sim. Então, cada um mostrava dele, não? Eu gostava de reclamar. Eu nunca cantei como ele canta bonito. Não. Quando viajávamos com o meu time, com o Grêmio, viajávamos, aí sim, nos ônibus, nos hotéis, na concentração, se fazia um samba. Primeiro era um samba que ele fazia, né? E depois eu entrava com um bolero. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en el afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que se entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. ¿Estás por ahí? Si yo tuviera el corazón, el mismo que soñé. No. Canta muito bem. Aplauso a ele. Melhor te faço uma minha, uma que escrevi eu. Isso. Una porque eu gostava de escrever. Decía, por ejemplo, he recorrido 1000 lugares, caminos, he visto lunas, mares, amaneceres, escuché canciones hermosas, sentí el éxito, abrazarme, pero en mi mente solo una canción, volver y mostrarle a mis hijos, mi cordillera, mi mar, mi tierra, esa querida tierra que me vio nacer. Quiero volver para abrazar a mis padres. Estaban vivos en aquella época, ¿no? Entonces, yo soñaba con voltar y abrazar a mis padres, Y así seguía para adelante, ¿no? Era boa. Eu gostava de escrever. Ele cantava, e muito bonito cantar. Muito lindo. Mas eu... Muito bonito. Eu acho que o cabeceio, a marcação dele, o tipo de marcação que ele fazia, se diferenciava com os outros jogadores, não? Eu admirava ele. E a personalidade dele também, que não importava o que os outros falassem, ele fazia o futebol dele e acabou. E era aquilo ali e era o importante. Bom, aí eu vou ter que interromper, porque numa conversa que a gente teve só com o Figueroa, ele nos contou que não levava desaforo para casa, hein? Às vezes, já, quando os caras passavam, e aí no final eu esperei e dei uma cotovelada com vontade. Essas cotoveladas que tu dizes, agora vai! E aí quebrei o nariz dele e aí ele ficou olhando para mim, o nariz torto aqui. E aí nunca mais. Folclores e cotovelos à parte, Figueroa é hoje conhecido como uma das figuras mais importantes do futebol mundial, considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos. Mas já naquela época ele metia medo. O rapaz do nariz quebrado que o diga, tanto que o técnico Zagallo não gostou nadinha da convocação. Como assim estrangeiros? Não era para ser uma seleção gaúcha? O homem se incomodou, hein, Mário Marcos? Ele reclamou porque ele achava tinha que ser uma seleção gaúcha, com os times do interior. Claro que não, né? Mesmo hoje, se tu faz uma seleção gaúcha, tu vai ser basicamente a dupla Grenal, né? E aquela seleção gaúcha tinha uma dupla de zagueiros que, na época, era o objeto do desejo do torcedor brasileiro, né? Que a seleção brasileira tivesse uma dupla de zaga como o Rio Grande do Sul tinha, que era Figueroa e Anchieta, né? Era uma dupla de zaga espetacular, né? Era uma grande seleção, realmente. E por isso a seleção brasileira sofreu tanto, né? E por isso o Zagallo reclamou. Mas tinha um detalhe que Zagallo não sabia. Quem jogou por essa seleção pode até não ter nascido aqui, mas era gaúcho. Eu me sentia gaúcho, defendendo acá tantos anos, defendendo aqui no resto do Brasil a nosso time. Quer dizer, vir de fora pode ser até um sinal, digamos assim, de adoção de uma identidade que não é dele, como quem diz assim, vocês nasceram aqui, agora eu sou gaúcho porque eu quero, né? Porque eu optei, porque eu escolhi. Eles estavam nos defendendo, né? Eles são nossos. E então os jogadores convocados se apresentaram no dia 14 para treinar e no dia 15 para a concentração.
Foram dias em que, pelo menos para os atletas, a rivalidade Grenal quase desapareceu, segundo o Braulio, que tinha 23 anos naquele 1972. Deve ter sido para mim os 3 dias mais, como é que eu vou dizer, mais confortável em relação àquele negócio de dupla Grenal. E então nós estávamos muito assim, unidos. Eu conversava com o Everaldo, daqui a pouco meu companheiro de quarto foi o Espinosa, e eu sentia pelo pessoal do Grêmio, tipo o Anchieta, o Torino, né, o próprio Everaldo, ele era mais, né, e o Espinosa, que ele estava muito chateado com aquilo, que aquilo para nós, e foi transferido para nós em relação a Aparício. O Aparício era muito fogoso, foi transferido para nós, não uma responsabilidade, mas uma briga pelo Everaldo, pelos times aqui, no caso, seria Grêmio Internacional e todo o futebol gaúcho, né? E principalmente futebol gaúcho, que nós teríamos que ter alguém representando a seleção naquela época. E naquele período daquelas convocações, a gente tinha o privilégio de estar com ele, pela história dele, por ser tricampeão, e também porque era um profissional que até aquele momento era exemplar. Exemplar no aspecto de conduta, de participação profissional como cidadão, tudo. E nos dava o orgulho. Eu lembro que eu e alguns outros jovens, a gente procurava nos treinamentos tentar fazer uma ligação com ele, né? Tentar conversar, porque ele era a estrela. A gente estava quase naquela de pedir por favor para ficar junto, né? Então foi um exemplo que eu tive na época que me foi muito positivo. E a gente concentrava, tinham aqueles já com uma estatura como atletas, né? Para mim foi importante ter convivido na seleção e convivido também no aspecto de ficar admirando e vendo, né, o comportamento e a conduta daqueles que tinham muito mais nome, muito mais fama e até muito mais qualidade. A concentração ficava na zona sul de Porto Alegre, né, Tovar? Sim, lá no Morro do Sabiá. Até eu ficava junto no quarto com Mickey, era um centroavante que jogou no Grêmio. E os dias estavam muito bem planejados. Lembra daquele caderninho vermelho em que a convocação foi publicada? Tinha até o planejamento da alimentação dos atletas. E que alimentação! No dia 16, o almoço tinha bife à milanesa e bife passado, arroz, feijão, batata frita, ovo estrelado, salada de palmito com tomate, agrião e pão. De sobremesa, frutas e compota, café e chá. Para beber, refrigerantes e água mineral. No lanche, às 4 da tarde, leite, chá ou guaraná com bolacha. E na janta, tinha até canja de galinha, viu, Kleber? Canja, galinha desossada milanesa, legumes, arroz, molho, purê, bife passado e ovo estrelado. E um pêssego em calda de sobremesa. E depois ainda tinha espaço para mais uma bolachinha. Mas claro que a preparação era muito mais completa que isso, não é? A gente já ficou mais ou menos uma semana, eu não me recordo bem, mas eu acho que mais de uma semana, já nos preparando, porque nós sentimos que realmente ia ser um jogo que não ia ser treino, não ia ser uma batalha, mas ia ser um confronto de uma guerra real, entende? Pois é, Braulio, e o Everaldo estava no meio dessa guerra. Por mais que o erro de Avelange tenha sido determinante para o jogo acontecer, tudo começa com o Everaldo e não deixa de ser um peso. Em todo aspecto, porque antes do jogo, quando estávamos nos dias anteriores, já sentíamos que o clima estava crescendo, que as coisas iam ficando fortes. E para mim, que eu era amigo dele, que nós todos éramos amigos dele, porque todos éramos amigos dele, não foi uma coisa muito ruim que aconteceu, porque não precisava fazer isso aí. Ele é um grande jogador e estava muito bem ainda. O foco era ele. E eu me lembro que o Torino era muito gozador. E aí eu disse para o Torino, eu acho que ele está um pouco ansioso, um pouco nervoso. Até nos treinos a gente via assim, ele estava querendo chegar o momento, né? Aí eu digo, Torino, vamos lá falar com ele? Ele disse, vamos garoto, vamos, ele gosta muito de ti. Aí eu cheguei e disse assim, ele estava sentado, aí eu sentei na bola perto dele e disse assim, o que é pior, hein? Jogar esse jogo aí, ou tu jogar uma decisão contra a Itália, ser campeão do mundo, contra a Itália. Eu digo, então isso aí tu tira de Charles, cara. Isso aí é mole, é mamão com açúcar, disse pra ele. Aí ele começou a rir,
Aí ele começou a descontrair, eu digo, vai no quarto, vai quarto a quarto, tu não fica muito na tua e tal, assim. Você não, deixa que a gente pega a bronca pra ti, eu disse pra ele. Ele disse, e o Figueiredo disse, não, deixa que nós abraçamos a bronca pra ti, tu vai lá e joga o teu futebol. Eu sempre falava, tinha uma frase, eu, como era capitão, sempre tinha a frase, agora é todo conosco, né? Assim que depende de nós e vamos lá. Mas ele estava bem ansioso. Nós que éramos nós, estávamos ansiosos pelo jogo e por ele, tu imagina ele que estaria querendo mostrar que ele era o grande justiçado. Nos treinamentos não havia ilusão. Era pouco tempo até o dia do jogo. Não adiantava inventar nada. O goleiro Jair do Grêmio lembra que ele investia na conversa e no trabalho psicológico. Ele era um treinador mais filósofo, vamos dizer assim, né? Filosofia, né? Então, ele, durante o treinamento, ele era um sujeito que ele reunia, conversava, falava. Eu acho que o aspecto dele, assim, que ele conversava muito bem, sabe, com os jogadores, né? E nunca pressionavam demais o time, né? Mas claro que também teve a parte física. O Valdomiro, que era um jogador conhecido por ser aplicado, lembra bem. Teve treinamento, nós treinamos ali, que antes era ali o Beira-Rio, né? Então ele já deu a escalação do time que ele queria, como é que ele queria que jogasse, né? Que o Aparício chegou para nós e não falou assim, temos que jogar lá atrás, marcando. Não. Ele falou para nós o seguinte, tem que jogar como vocês jogam no time de vocês e nós temos que jogar para frente. Os 3 dias de concentração passaram rápido e a ansiedade que crescia na torcida e na imprensa contagiou os jogadores, segundo conta o Tovar. A imprensa sempre incendeia, o pessoal vê que o jogador ele lê jornal, ele escuta rádio, tudo isso aí dizer que não, isso aí é conversa, aí incendeia, assim. A imprensa incendeia, é a primeira a incendiar. A gente sabia pela semana, né, que a imprensa, jornal, rádio, tudo aquilo que noticiava sobre aquele jogo, falava desse aspecto, né? Que é a tentativa dos gaúchos demonstrar a insatisfação na arquibancada. Mas o grupo de atletas era muito consciente, cara. Naquela época existia jogadores líderes que tomavam a frente e conversavam. Na época eu era bem quietinho, né? Me soltei um pouco mais depois. Então eu lembro de ter escutado os atletas mais velhos mostrando, né, que para nós não seria somente uma resposta pelo companheiro, e sim pelo status de cada um mostrar realmente a sua qualidade, a sua capacidade técnica. A liderança de Figueiredo foi determinante nesse momento. Nós somos Rio Grande, assim que vamos defender essa parte. Tanto na concentração quanto no vestiário naquele dia 17 de junho de 1972. Essas coisas foram criando um clima ruim. O pai estava ansioso. Eu me lembro que a gente foi, acho que umas 4 horas antes do jogo pro Beira-Rio, né? E eu fiquei impressionado com a quantidade de gente. Aquilo ali chegava a ser até assustador, né? Aquele povo e o povo todo. Uma coisa impressionante, aquilo era um mar de gente, entendeu? Então era tanta gente que os portões não davam vencimento, aquilo era uma enorme fila, as pessoas numa certa confraternização antecipada do grande espetáculo, né? Com a esperança, a confraternização demonstrava uma esperança da gente ganhar do Brasil, de sair vingado. Os depoimentos do professor Guazelli e de Rubens Hofmeister Filho, que esteve naquele jogo, dão uma ideia do clima. O Newton Santos Rodrigues, que também esteve naquele jogo, até escreveu um livro em que conta a saga em um capítulo. Na cara do gol, histórias do futebol. Mas nem todo mundo confraternizou, não é, professor? Teriam aí aquela lenda, né? Não sei se é verdade, esses pobres catarinenses ou gente de outros estados ou daqui, que resolveram, né, apoiar a seleção brasileira, porque afinal de contas a seleção brasileira era uma grande seleção, não há a menor dúvida. Eu não tenho como confirmar, mas assim, foram alguns torcedores que vieram de Santa Catarina ou até de outros lugares que vieram para ver a seleção brasileira, mas que vieram claramente ou com camisetas da seleção, coisa assim, eles foram espancados, né? Uma bandeira do Brasil foi queimada. Uma bandeira nacional queimada é sempre impressionante. Aliás, no Brasil democrático é um crime, mas no Brasil autoritário era risco de vida.
as bandeiras do Brasil que eles trouxeram foram queimadas. A situação toda era de descontrole. E há uma lista enorme de gente para dar uma ideia da loucura daquele dia. A gente reuniu alguns aqui, como o escritor Marco Antônio Damian, Lazier Martins, Nilton Rodrigues, Eduardo Bueno, o professor César Augusto Barcelos Guazelli e o João Carlos Belmonte. Chegamos lá, compramos os ingressos de cambistas e na hora, e fomos comer alguma coisa. Na hora de subir a rampa do Beira-Rio ali, não tem como, né? Até a metade era cheio de gente e a polícia tentando dissipar aquela turba, né? E aquele tumulto ali fora do estádio. Aí nós começamos a tentar achar uma outra rampa, um outro acesso para entrar no estádio, quando estourou um portão da Coreia. Alguém forçou ali, estourou o portão da Coreia, começou a entrar e nós entramos juntos. Eu acabei assistindo o jogo na Coreia atrás de uma goleira. Foi uma das 4 vezes em que o Beira-Rio reuniu mais de 100 mil pessoas. Outras vezes foi na inauguração, no jogo contra o Benfica, Inter 2-1, golos do Claudio Miro e do Gilson Porto. E nesse jogo aí, o estádio lotado. Uma indignação que mexeu com os nervos, irritou os gaúchos. Porque a torcida foi muito cedo, o estádio lotou muito cedo. Se não me engano, foram 110 mil pessoas, ou em torno disso, no estádio Beira-Rio. O jogo encheu, né? Aquele estádio do Beira-Rio, que teve o jogo do Hamburgo com a seleção olímpica. Eu imagino, se eu não me engano, o jogo da seleção olímpica foi lá pelas 3 da tarde. E o nosso jogo já foi na boca da noite, o jogo principal. Eu devo ter chegado a 1-2 horas no estádio. Talvez antes até. Porque era muita gente. Cara, nós fomos a pé, a gente morava aqui no Moinhos de Vento, na rua Pedro Weingartner. Eu, meu irmão e 2 amigos fomos a pé até o Beira-Lago, né? Compramos os ingressos, a gente saiu ao meio-dia. Chegamos lá 1h30 da tarde. O estádio já estava totalmente lotado às 2h30 da tarde. Eu ia muito antes de começar a partida, porque eu sabia que ia lotar o estádio. Então, umas 3 ou 4 horas antes do jogo, eu já estava lá. Até porque teria uma preliminar que era muito boa. A seleção olímpica do Brasil jogava com o Hamburgo, né, da Alemanha, e era um jogo que tinha vários jogadores, o jogo do Falcão, o show do Falcão. Mas jogava o Falcão, não era só o Falcão, era o Falcão, o Pedrinho, o Manuel do Internacional, o Bolívar do Grêmio, que é pai desse Bolívar, mas, enfim, então a gente queria ver os jogadores, né, os jovens jogadores. Mas o mais impressionante, quer dizer, o estádio já estava muito cheio quando eu entrei, e chegou assim, a um ponto que a gente achou que não cabia mais ninguém, e continuou entrando gente, até a hora do jogo. Nós botamos um repórter em cima do Hospital Mãe de Deus para falar do trânsito, tá? De tanto movimento que tinha. E naquela época tinha um charme que era chegar no estádio Beira-Rio de barco. Agora tu vê, né? O trânsito foi completamente modificado, né? E o estádio Beira-Rio, ele não tinha o formato que tem hoje, né? E não tinha um grande estacionamento, foi um congestionamento de trânsito bárbaro. Para se ter uma ideia do tanto de congestionamento que tinha, o Tovar quase que não consegue chegar. É verdade, eu tinha dificuldade mesmo, porque eu estudava, né? E a nossa concentração era no Morro do Sabiá, lá em Ipanema. E eu ia com o meu carro, né? E quando nós fomos para o jogo, o ônibus foi na frente. E o ônibus, quando chegou no estádio, era aquela multidão fora no portão 8 ali, eles encostaram rente ao portão. Então os jogadores entraram, aí o ônibus foi embora. E como eu tinha um Carmanguia, que era um carro pequeno, né? E eu tinha um lugar já especial ali embaixo da rampa, é só o meu carro que dava. E aí eu vim atrás do ônibus, estacionei, aí quando eu fui para entrar no estádio eu não conseguia entrar. Aí eu tive que apelar, gritar que eu ia jogar isso, aquilo, eu era o Tovar, aí foi que o pessoal abriu um pouco e eu consegui entrar no estádio. Senão eu não sei não se eu ia entrar. É uma pena que os registros de imagem que a gente tenha daquele dia sejam em preto e branco, porque as cores seriam um espetáculo à parte. A gente explica. Em 72 não era comum usar camiseta de time. Nem o colorado Fernando Carvalho vestia a camisa vermelha. Provavelmente devo ter ido de uma cor parda. Porque normalmente os jogos
No Beira-Rio eu sempre fui com cor parda, nunca fui de ir identificado com a camisa vermelha, nunca fui de ir completamente identificado, nunca fui temático para os jogos. Não se usava camiseta naquela época, muito pouco. Não havia no comércio onde tu comprar. Eventualmente, se tu fosse comprar num camelô, alguma coisa. Não se achava, né, Newton? O professor Guazelli conta que as torcidas se identificavam de outra maneira. Levavam bandeiras, tá? Aquelas almofadinhas que a gente usava para sentar no concreto, tá? Eu levava um lenço colorado no pescoço, que tem uma longa história esse lenço, tá? Mas não havia, ninguém usava camiseta de clube. E nesse jogo havia bandeiras de Grêmio e Inter, do mesmo lado, do único lado. E, cara, não era uma época, é importante lembrar, que não era uma época que tinha torcidas organizadas, mas não tinha cânticos, assim, audaciosos e afrontosos, como tem hoje. Não tinha, sabe? Eram umas torcidas mais contidas, te digo mesmo, de verdade, experiência própria. E ali já estava todo mundo, não era mais que futebol. Tinha tido vários outros momentos da história do Rio Grande do Sul, 1810, Guerra Cisplatina, sabe que o Rio Grande se sentia prejudicado com o Brasil. Estavam todos ali, as pessoas soubessem disso conscientemente ou não. Tudo que você encontra de hoje, de negativo, de não recomendável, aconteceu antes e durante grande parte do jogo. E foi nesse clima que os jogadores chegaram ao estádio. Bom, menos o Tovar, mas ele também se emocionou. Eu tenho várias lembranças, né? Em ver aquele estádio lotado como estava, né? Aquilo ali deu uma emoção enorme para os jogadores. O Cláudio Duarte lembra como se fosse hoje. E a chegada de ônibus no estádio foi olhando essas ruas de fogo que tanto o Grêmio quanto o Inter faz hoje. Naquele dia não tinha fogo, mas tinha um sentimento no ar que parecia uma fogueira, com certeza. Do ônibus pro vestiário, lá o zagueiro Bibiano Pontes diz que quem brilhou foi o Aparício. E ele era meio brincalhão e tinha uma maneira meio gozada de falar. Então ele se expressava no sentido assim, por exemplo, que eu me lembro. Olha aqui, para nós jogar contra a seleção brasileira, eu era banco na época. Ou para nós jogar contra a seleção brasileira, nós temos que entrar cada um com uma metralhadora. Porque senão nós não vamos segurar ele. Mas na maneira simples dele falar, brincando. Mas depois ele fez na palestra séria, que as coisas se resolviam dentro de campo. E que todos que estavam ali tinham condições de jogar contra a seleção. Teve uma hora que ele disse... Olha, vocês vão jogar contra uma seleção brasileira. Vocês não querem perder. Para não perder, né, marca aqui, marca ali, marca ali, marca ali, faz aquilo. Deu aquelas instruções básicas, né, de comportamento tático, de posicionamento, para evitar que individualmente levassem vantagens os jogadores da seleção brasileira. E ao mesmo tempo ele quase não falou do nosso time. E assim, pouco antes das 5 da tarde de 17 de junho de 72, os times entraram em campo. A seleção brasileira, é claro, de amarelo. Já a seleção gaúcha precisou de um uniforme novo. A camiseta era branca e as golas, se eu não me engano, era amarela, a cor da federação, amarela, verde e vermelha. E o símbolo da federação. Uma camisa toda branca, uma camisa bonita, assim, de manga comprida. Os times entraram em campo juntos, muito como uma estratégia para inibir uma eventual vaia. Os capitães empunhavam uma bandeira do Brasil. De um lado o Brito, do outro o Everaldo. Se eu bem lembro, uma coisa que foi notada por todos é de que quando os times entraram em campo, os próprios jogadores da seleção brasileira cumprimentaram o Everaldo. Ou seja, tinha um ambiente saudável, positivo para ele. Os que acreditavam nele e os que certamente acreditavam também, né? Foram recepcioná-lo naquele aspecto, porque quando tu é brigado com um grupo, tu entra e ninguém te olha. Ele não, ele foi respeitado. Mas a torcida não estava para a diplomacia. Beligerância total. Nós, na torcida, acho que até a imprensa comprou essa ideia, né? Então, eu torci pelo Rio Grande do Sul aquele dia como se o Brasil fosse uma nação externa. O Brasil era o inimigo, não era o adversário. Foi bem assim que eu me senti. A gente tem até hoje, enfim,
Eu acho que o futebol do Rio Grande do Sul, eu achava que se definia pela aquela coisa da bravura, né, da coragem, de enfrentamento e tal. Não, a grande característica do futebol gaúcho, que me convenceu foi um colega antropólogo, Arley Damo, que é a rivalidade. A grande característica é essa, é a rivalidade. No caso, enfim, outras rivalidades foram sucumbindo, né, à rivalidade Grenal, mas existia em todas as partes. Uma rivalidade que transborda a ponto de, em 72, dar lugar a outra talvez ainda mais potente. Era um clima de um clube só, né? Era um clima de uma torcida única, né, em prol daquele objetivo de ganhar da seleção brasileira. Foi bem assim marcante aquele momento, aquela passagem. E foi uma surpresa para mim, né? Até o Hofmeister, ele botou uma faixa tri, aí o pessoal começou a ofender o Hofmeister, né? Puxa saco, a torcida começou a gritar. E era uma torcida só e toda ao nosso lado, né? E, claro, tem as coisas que são impressões muito nítidas, assim. As duas seleções entrando juntas, isso não se usava, tinha sempre o túnel do visitante, que era do lado contrário das sociais, e o túnel do time da casa, que era do lado das sociais, do Beira-Rio, né? Então, para o lado do Guaíba ficava o túnel das sociais. Entraram os dois pelo mesmo túnel, as duas seleções segurando a bandeira do Brasil, e a vaia começou ali. A vaia começou com a entrada dos times em campo. No próximo episódio, os 90 minutos que, 50 anos depois, são os mais importantes da história do futebol gaúcho e que elevaram Grêmio e Inter a outro patamar. Então realmente foi um jogo que nos deixou não nervoso, mas nós estávamos assim com sangue na veia, sabe? Assim, nos olhos, assim, com vontade. Um Gol do Brasil quase estragou tudo é uma produção da Toda Voz e tem o apoio da Unimed Porto Alegre, da Marquespan e da Federação Gaúcha de Futebol. O registro dos jogos que você ouviu ao longo do episódio pertencem ao arquivo da Rádio Guaíba, que autorizou a utilização do material no nosso podcast. Um agradecimento especial ao Brechó do Futebol, Itz Esportes e Eventos, Pro Player Centro de Treinamento Esportivo, Galeto Mamamia, Armazém do Bacalhau, Francisco Noveleto, Roberto Alves, Marco Antônio Damião, Estádio Beira-Rio, Esporte Clube Internacional, Rádio Guaíba e Federação Gaúcha de Futebol. A idealização e apresentação do Kleber Grabowska e do Silvio Benfica. Pesquisa e roteiro da Georgia Santos e a colaboração para a pesquisa foi da Flávia Cunha. Produção do Márcio Beyer. A captação de som das entrevistas presenciais foi do Leonardo Petersen. Edição e finalização Douglas Weber. Música original Gustavo Finkler. Quem está nas redes sociais do projeto é a Milena Giacomini. E o apoio foi do Gustavo Mittelman, Binho Ferronato e Eduardo Rosa. O motorista da produção foi o Tomás Edson. Coordenação da Georgia Santos. Realização Toda Voz e Catraca Filmes. Um Gol do Brasil quase estragou tudo. Acesse @o Brasil vai até o Chuí no Instagram.